venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel. Olá, Gabriela, tudo bem? Bom dia, Bom pastor. dia, feliz Tudo bem? sábado. Feliz Fico sábado. pensando a semana que tivemos, né? Para alguns, hoje é uma manhã chuvosa aqui na cidade de Praia Grande. Iniciamos ontem o inverno, né, verdade. pastor? Como foi a semana? A semana foi muito boa, corrida, creio assim como a semana de dos irmãos, né?
É corrida, mas graças a Deus o sábado chegou. Sábado chegou. Essa expressão sábado chegou. Enfim, o sábado E chegou. o que vem assim na sua mente quando fala a palavra sábado chegou? Nós ansiamos por esse dia, né, pastor? Nós esperamos que a semana passe rápido para que nós possamos descansar nos braços de Jesus. Muito bem. Então, quero dar feliz sábado a você, meu amigo, minha amiga. Feliz sábado, querido irmão, querida irmã. Para nós é uma alegria sempre tê-los aqui conosco. Estamos ao vivo, direto para sua casa. Nós estamos na sua casa, não é isso, Gabi? Exatamente. Iniciamos neste momento mais uma programação da Hope Center, Central de Esperança, que é a igreja virtual neste momento de isolamento, né, pastor? Levamos aí nas quartas, domingos e no sábado mensagens de louvores, mensagens musicais e, claro, mensagens espirituais nesse momento. Isso é verdade. Hope Center, Central da Esperança para sua casa. Gabi, eu quero saber quem é a primeira pessoa, quem foi a primeira pessoa que entrou aqui na nossa live no Facebook, também no YouTube. Quem é a primeira pessoa que entrou aí? Vamos dar saudação para ela. Temos aqui várias pessoas, né? Sim, eu saúdo então os irmãos da Vila Antártica, os irmãos da Mirim, Tupiri, Central, e vou passar aqui uma saudação especial ao nosso irmão Luiz Antônio, que entrou às 10h11, bem cedinho, pastor. Também a nossa irmã Renilda, Rita Cássia, Regina, nossa irmã Regina, Sandra Correia, Garrido, Paula Dias, nosso ancião José Prudêncio, a Sônia Micene, um abraço aqui para minha mãezinha. Um abraço para ela. O Ricardo Sena, Cristina Lima, Luciane Barros, Vilma. Pastor, tem muitos irmãos aqui já conectados. Que legal. Desejamos a todos vocês, mais uma vez, um feliz sábado. Eu tenho certeza, Gabi, que há vários pedidos também, né? Algum pedido especial no momento? Vamos lá. Então, pedindo oração pelos enfermos. Ok, então faremos assim, Gabi. Vamos combinar assim, ó. Haverá um momento que nós faremos uma oração coletiva. Antes, porém, o que faremos agora? Quando a gente pensa no sábado pela manhã, a gente sente aquela saudade daquele louvor. O que vem na sua mente quando pensa assim no louvor? Sim, louvor através adorar o nosso Deus, uma forma de adoração. E assim como a oração, nós conseguimos chegar bem pertinho do Senhor através do louvor. E podemos cantar agora juntos? Com certeza, essa linda canção e digno de louvor. Cante conosco para que o nosso louvor, nossa música, chegue como um cheiro suave ao nosso Deus. Até. Bom dia, feliz sábado a todos. Vamos juntos louvar o nosso Deus porque Ele é muito digno de louvor, não é isso? Queremos ouvir você cantando. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Eternidade. Vamos juntos cantar. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória tremer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor.
diante de tua face. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, Exaltado, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor. nosso Deus é digno de louvor, Digno de louvor. de eternidade. De eternidade em eternidade, Exaltado seja, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de amém. E olha que mensagem Glória a nosso maravilhosa. Sabe o que veio na minha mente quando nós estávamos cantando Apocalipse capítulo 4, versículo 11? Até compartilhei com os nossos amigos Sim, aqui. aqui. Olha que mensagem linda, mensagem maravilhosa. Deus seja louvado por isso, né, Gabi? Amém. Quando a gente Glória a nosso pensa Deus. em louvor, né? É o que vem na mente dos irmãos, né? Sim, nos dá uma paz, né, pastor, no coração, Ok. o louvor. Eu sei, eu fico pensando, alguns irmãos, alguns amigos estão perguntando, mas quem é a Gabriela? Quem é esse que está falando com ela? Bom, muito bem, meu amigo, quero me apresentar a você. Eu sou o pastor Edilson, aqui da Igreja Central de Praia Grande. Aqui nós temos um distrito. Distrito, quando a gente fala distrito, há 3 igrejas, né, que compõem o distrito. Alguns distritos têm mais igrejas. Então, aqui nós temos a Igreja Central de Praia Grande, nós temos a Igreja da Vila Antártica. Portanto, para nós é uma alegria tê-los aqui também, os nossos irmãos da Vila Antártica, da Vila Mirim, e também nós temos um grupo ali no Tupiri. Tupiri. Então, resumindo, nós temos 3 igrejas no nosso distrito e um grupo ali no Tupiri. Bem-vindos a todos, e a Gabriela é a nossa secretária da igreja, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a secretaria hoje, não é isso, Gabi? Isso, exatamente, pastor. Ok, muito Vamos bem. falar. Antes, porém, o que virá agora, neste momento, né? Vamos ter um momento muito especial agora, tá bom? Deus seja louvado por isso. Muito bem. Ok, vamos continuar louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Você que está aí na sua casa, né? Você está nessa atmosfera legal de sábado, faça do seu lar um pedacinho do céu. E esse pedacinho do céu que arde em nosso coração, que nós queremos colocar no seu coração nesta manhã. Há uma mansão sobre o monte. Nós aguardamos esse dia de emoção, sem par, um dia sem igual, onde nós teremos um belíssimo lar. Não como este que nós temos hoje, mas um lar melhor, um lar eternal. Cante, se você conhece essa canção, cante com alegria. Mansão sobre o monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eternal. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores,
entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Amém. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Tudo bem com vocês? Chegou a hora mais gostosa. É a hora da história. E aí, já chegou todo mundo? Tá todo mundo sentadinho aí no sofá? Corre, corre, corre todo mundo. Vou contar. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, que bom que vocês estão sentadinhos. Hoje nós vamos ouvir a história sobre a oração de Ana. Nós encontramos lá em 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Ana e Eucana viviam muito felizes. Mas Ana sentia um pouco de tristeza no seu coração. Só que Ana, ela, mesmo com tudo que ela estava sentindo, o amor de Eucana, ela então, tristemente, Eucana percebeu que ela estava triste e perguntou para ela: Ana, por que você está triste assim? Ana então disse para ele: Eucana, meu marido, eu gostaria muito de ter um filho. Esse era o grande desejo de Ana. Ela orava, pedia a Deus. Ana e Eucana foram para a cidade de Siló, aonde eles iam ao templo todo ano fazer oração e agradecer a Deus. Ana e Eucana oravam ali. Eucana foi fazer alguns afazeres. Enquanto isso, Ana aproveitou para fazer oração. A Ana, ela se ajoelhava, orava, chorando, pedindo a Deus que tivesse um filho. Passando por ali, estava o sumo sacerdote, Eli. Eli, ao ver Ana ali em oração, achou estranho, porque seus lábios se moviam, mas ele não ouvia ela falar. Então ele disse para Ana: mulher, o que está fazendo aí? Ele achou até que ela estivesse bêbada. Porque ela chorava ali sozinha e muito triste.
ela se levantou e disse para o sacerdote Eli: eu estou triste porque eu gostaria muito de ter um filho. O sacerdote Eli então disse para Ana: vá em paz, o Senhor Deus concederá a você este filho. Ana então sentiu-se muito feliz e foi para casa. Passando dali algum tempo, 1 mês, 2 meses, alguns meses, Ana engravidou, e ganhou um filho chamado Samuel. Deu um nome para ele de Samuel. Ana então levou o seu filho para o templo, porque Ana havia prometido a Deus que iria ensinar o seu filho tudo sobre Deus. E então dedicou esse filho a Deus. E lá foi Ana. Ana, ela orou muito ao grande Deus. E Deus concedeu segundo o desejo de Ana. Nós também devemos orar muito ao nosso Deus e pedir a Deus. E Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Lá no seu quarto, toda noite que você for dormir, peça ao Senhor Deus e Ele vai te conceder segundo a vontade de Deus. Fiquem com Deus. Que Deus os proteja. Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, com sua autoridade, rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor, também está disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Conhece os humildes e conflitos, dá alívio aos atritos
e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Bem, glória ao nosso Deus. Voltamos então aqui, pastor, aos nossos irmãos que estão conectados lá no YouTube, estão comentando, fazendo pedidos de oração e nós estamos acompanhando vocês. Então, deixo aqui mais uma vez feliz sábado para nossa irmã Vilma, Paula, Rita Carvalho, irmão Jonas, Cleiton, Ana Cristina, Ademar. E de pedidos, pastor, que nós temos aqui, os nossos irmãos agradecem muito pela vida, por mais um dia, por mais um sábado e pedem pelos enfermos neste momento que estamos passando. Também, pastor, eu queria deixar aqui um pedido de oração para os nossos irmãos que trabalham espalhados pela Praia Grande, que estão trabalhando, né, na linha de frente desse momento. Muito bem. E pedimos muito bem. também pelos nossos governantes, né, pastor? Ok, muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, feliz sábado. Faremos sim oração. Teremos uma mensagem maravilhosa, explanada por um pastor, um amigo nosso, pastor Ademar, que ele veio lá de Diadema, está aqui já em Praia Grande. Gabi, é um momento de adoração. Quando a gente pensa em adoração, é o estudo da palavra, é o louvor. E aí vem outro ponto, né, que a gente pensa assim, o que envolve mais na adoração no sábado? Além dos louvores, além das orações e da mensagem bíblica. Tem outro ponto. Qual que é o ponto aí? Nós podemos adorar nosso Deus também através de dízimos e ofertas. Ou seja, dizimar e ofertar. Gabi, e como que eu faço? Fico pensando agora, o nosso amigo que está conosco agora, o irmão, está pensando, mas como que eu posso dizimar e ofertar virtualmente? Sim, Porque esse na momento igreja não é presencial, possível. né, a gente ali, o costume, assim, o hábito da igreja adventista, o momento ali de você dar oportunidade para os diáconos, as diaconisas, né? E então, neste momento virtual, o que faremos, Gabriela, para a gente dizimar e ofertar? Nesse momento que não pode levar um envelope de dízimo Sim, o que até faremos? a salva. O que faremos? Muitos irmãos perguntam, pastor, sobre isso e também sobre algumas questões da secretaria. Nós vamos expor rapidamente aqui. Bom, os irmãos podem ofertar e dizimar através de duas maneiras. A primeira, pastor, através do nosso aplicativo 7Me, aplicativo do Instituto Adventista de Tecnologia. Então, da nossa igreja, ele é confiável, ele é transparente e os irmãos podem ali ofertar e dizimar. Pastor, tem o aplicativo no celular? Eu tenho já. E foi uso, fácil baixar, né, uso, pastor? Sim, claro. Agora, eu tenho uma pergunta. Você também tem, obviamente, porque você
secretária, né? Secretária precisa ter, né? O pastor também, a gente usa. Sim. Agora, provavelmente nós temos aí um irmão ou um amigo que fala assim, mas como Ainda que não aplicativo é esse? O que que eu preciso fazer? Eu tenho dificuldade para baixar, Sim. porque alguns irmãos já me procuraram, algumas irmãs, pastor, eu não consigo baixar, esse aplicativo é muito difícil. Então, explica, você como secretária Vamos lá. da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui da Central de Sim. Praia Grande, explica aí para o nosso querido amigo, querida amiga, querido irmão ou querida irmã, o que faremos, né, para bater o aplicativo e usar. Vamos lá. Primeiro passo, irmãos, sendo membro da Igreja Adventista, você vai entrar no seu celular, ali no App Store, que quer dizer a loja de aplicativos que todo celular, smartphone tem, e ali você vai colocar 7Me. 7Me é o número 7 e as letras ME. Ali vai aparecer o aplicativo, você clica, faz o download dele, não é muito pesado, e assim você abre. Assim que o irmão abrir esse aplicativo, vai pedir que faça o cadastro. Você não é cadastrado, então tem que se cadastrar. Ali pede o seu e-mail. Não pode ser qualquer e-mail, pastor, nesse momento que a secretaria está ligada com o 7Me. Tem que ser o e-mail que você cadastrou na secretaria da igreja. Todos os irmãos da igreja têm um cadastro e ali tem que ser o e-mail que você passou para a secretária da igreja. Por isso que muitos irmãos não conseguem Me ajuda entrar. aí, você me deu um nó então agora. Tá. Ou seja, quando foi que esse membro fez o cadastro? No dia do batismo dele, é isso? No dia do batismo. Ah, E também a entendi. secretaria, no ano passado, atualizou o cadastro de todos os irmãos. Mas nesse inteirinho, nesse meio tempo, pode ser que você mudou de e-mail. E aí, por isso, não esteja conseguindo entrar Eu no posso dar 7Me. uma dica então? Então, meu amigo, minha amiga, você que neste momento ainda não abaixou o seu aplicativo, o meu está aqui 100%, como sempre. Então, o que acontece? Por bondade, procure então a secretaria da sua igreja. Se você não é membro aqui da Igreja Central de Praia Grande, você que é membro da Igreja da Vila Antártica, da Vila Mirim, do Grupo Tupiri, não importa em qual igreja você é membro da Igreja Adventista. Se você é adventista do sétimo dia, aqui nós temos uma dica para você. A primeira dica, então, procurar o quê? A secretaria, Sim. procurar o secretário, a secretária da sua igreja, e aí você pode compartilhar, né, o seu e-mail para a Isso. secretária, né? Caso que aí... não consiga. Tem irmãos que conseguem diretamente, mas se não conseguir por causa do e-mail, procure sua Ok. secretária. Gabi, eu vou te fazer uma pergunta, mas se caso tem um irmão ou irmã da nossa igreja, eles poderão entrar em contato com você? Sim, pode entrar em Ok, contato. então você poderá então compartilhar o seu WhatsApp? Sim, vou pedir Por favor. aqui para os Ok. bastidores, os meninos Ok. que cuidam do YouTube, para passar no final. Ok, então, veja só, ela vai compartilhar então o número do WhatsApp e se você é membro de uma outra igreja, procure a secretaria da sua igreja e assim você vai se cadastrar, vai atualizar seu cadastro e você poderá usar. Agora, além do 7Me, qual é outra plataforma para a gente dizimar e ofertar? Sim, dizimar e ofertar pelo 7Me é através de cartão de crédito e débito. Ok. Mas alguns irmãos dizem que não conseguem ou não querem Ok. através do 7Me. Ok. Então, a segunda opção, queridos irmãos, é através de depósito na conta da igreja. E os dados, como é que eu faço para obter esses dados, Gabriela? Procurando o pastor ou então a secretária da sua igreja. Aí eles vão passar os dados dessa conta para depósito e aí nós vamos ali orientá-lo como o irmão fará para tirar essa foto do comprovante de depósito. Ok, muito bem. Então, meu amigo, ficou claro para você? Então, se você ainda não dizimou, se você ainda não ofertou, porque você não sabia de que forma você faria isso, então você já tem aqui as dicas. Então, no caso aqui de Praia Grande, como pastor da igreja do distrito, você poderá entrar em contato comigo. Vou pedir para o pessoal também compartilhar o meu número e eu vou dar as orientações para você, o número da conta da igreja. E se você não é membro aqui desta região, está nos assistindo lá do outro lado do mundo, você também poderá me procurar, porque eu vou dar então as orientações para você, tá bom? Grande abraço. Exatamente. Gabi, chegou o momento então da pregação. Antes, porém, da pregação, vem a oração. Exatamente. Oração, lembra dos pedidos? Os pedidos dos nossos irmãos. Os pedidos. E antes da pregação, nós ouviremos também uma canção. Então, antes da oração, antes da pregação, antes da mensagem musical, eu quero convidar você, meu amigo, para a gente orar. Podemos orar, Gabriela? Claro, por favor, Podemos orar. pastor. Nosso Pai Celestial, uma manhã chuvosa, uma manhã fria aqui na cidade de Praia Grande, São Paulo. No entanto, Senhor, nós te agradecemos pela semana que tivemos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Há vários pedidos, o Senhor conhece as lutas e os desafios de cada amigo, de cada irmã, Senhor, cada irmão. O Senhor é conhecedor de tudo e de todos.
Portanto, ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos mais uma vez os pedidos. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos ajudando, fortalecendo a nossa fé, Senhor, a nossa esperança. Nós ouviremos uma canção, Senhor, nós iremos estudar a Tua palavra nesta manhã. E pedimos a Ti, Senhor, que o Espírito Santo fale conosco, Senhor, através das mensagens que ouviremos nesta manhã, Senhor. Ó Deus, continua perdoando os nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor, que o sangue de Jesus purifique o nosso coração, nossa mente. Colocamos em Tuas mãos, como sempre, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Chega o momento, então, da canção? Exatamente. Vamos adorar o nosso Deus através de uma mensagem musical. E, na sequência, a mensagem bíblica com o nosso pastor Ademar. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir. Por isso estou aqui, te peço, me ouve, me ajuda. Atrás da máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer. Cansado de fingir, mostrar o que não é, o que aconteceu com os meus sonhos, onde eu errei, eu quero acertar, mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui, te peço, me ouve, me ajuda. Sem máscaras hoje Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir,
por isso estou aqui, te peço, ó meu Senhor, me ajuda. É o que ele vê ao olhar pra mim. Amém. Olá, muito bom sábado a cada um de vocês, aqui do distrito de Praia Grande. É um grande prazer estarmos juntos neste momento. Trago um abraço ali de todos, ali de São Bernardo do Campo. Também agradeço aqui o pastor Edilson Bispo pelo convite, pela oportunidade de partilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. É um grande privilégio. Mando aqui um abraço para alguns amigos que nós estudamos a Bíblia todos os sábados à tarde, às 5 da tarde, ali do Colégio de São Bernardo, pais, familiares, amigos que estão estudando junto. Mandei um convite aí para o pessoal, provavelmente tem alguns aí assistindo, então gostaria de deixar o meu abraço para você e também para alguns familiares, né? Minha mãe eu já vi que divulgou bastante, divulgou até para mim mesmo, né? Minha mãe recebeu o link também para me acompanhar, então gostaria de deixar um abraço aí para cada um de vocês. Bom, é muito bom podermos estudar a palavra de Deus nesse instante e nos reunirmos desta forma virtual. Logicamente que você e eu preferiríamos estar no convívio dos irmãos, podermos abraçar como fazíamos antes, mas essa ferramenta é uma ferramenta que nos aproxima, mesmo em um momento tão difícil que nós estamos vivendo no nosso país e no nosso mundo neste momento. Então, eu agradeço a você que mantém a sua fé, mantém a sua fidelidade, a sua comunhão com Deus na sua casa através da internet, ok? Eu gostaria de fazer uma oração, mais uma oração, antes de nós abrirmos a palavra. Vamos orar? Grande Deus e Pai, estamos aqui com a Tua palavra, vamos lê-la, estudá-la nesta manhã e sabemos que o Teu Santo Espírito ele se faz necessário para que cheguemos a uma ideal compreensão e que cumpramos a Tua vontade revelada nas Escrituras em nossa vida. Por isso, eu peço a unção do Teu Santo Espírito para que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos e que prepare cada coração para ouvir a Tua voz e que todos nós sejamos transformados pela Tua palavra, pela mensagem desta manhã que vem diretamente de Ti. Pedimos que o Senhor cuide de cada familiar aí representado pelas pessoas que estão nos acompanhando e que o Teu Santo Espírito fale a nós nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma reflexão, uma mensagem bíblica nesta manhã sobre um personagem muito conhecido, talvez seja o mais conhecido discípulo de Cristo. Convido você a, primeiramente, nós já vamos ler o texto bíblico para saber de qual personagem nós estamos falando. Está em Mateus capítulo 16, e nós vamos ver 2 versos. Você já deve ter identificado quando eu falei que ele é certamente o discípulo de Cristo mais conhecido. Eu estou falando do discípulo do apóstolo Pedro. E nós vemos que ele tinha algumas características bem peculiares e por isso ele tem tanto destaque, o apóstolo Pedro. Vamos ler aqui então, acompanhe comigo Mateus capítulo 16 e nós vamos ler inicialmente o versículo 16. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no celular, qualquer dispositivo, ou então, se não tiver condições, ouça a leitura bíblica neste momento. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 16 eu acabei de ler. O que aconteceu nessa situação? Cristo queria saber dos discípulos o que eles diziam que ele próprio era. Primeiro ele pergunta, quem que as pessoas andam dizendo que eu sou? E eles deram muitas possibilidades, um profeta, enfim. E vocês, quem vocês dizem que eu sou?
Então Pedro, ele é o primeiro a responder. Ele era alguém muito impulsivo. Ele diz: tu és Cristo, filho do Deus vivo. Olha, nessa ocasião, Pedro ele foi bem. Ele realmente, reconhecendo Cristo como o Messias, o Salvador, o Filho de Deus encarnado aqui na terra. Mas, nessa mesma conversa, o apóstolo Pedro ele falou uma coisa ruim por essa mesma característica dele ser impulsivo. Quando nós vemos ali o versículo 22, diz o seguinte: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro, na mesma situação em que, na mesma conversa, no mesmo diálogo, pelo mesmo motivo de ser uma pessoa impulsiva, ele agora falou algo e ele foi extremamente reprovado por Cristo. Cristo havia dito e revelado aos discípulos que sofreria, que morreria, que pagaria o preço pelos nossos pecados, que ele seria perseguido, açoitado e morto para nos salvar. Então Pedro chama-o de canto: não, isso não vai te acontecer, tenha misericórdia de ti. Como quem diz: não, você veio aqui ao mundo para ser rei, e um rei poderoso, isso jamais te acontecerá. E Pedro, sem saber, ele foi um instrumento de Satanás para desanimar a Cristo de sua missão. E Cristo ele reconheceu isso, dizendo: arreda-te de mim, Satanás. Pedro era um homem impulsivo. Isso, às vezes, dava coisa boa. Às vezes, era algo negativo, como nós vimos neste mesmo diálogo. Agora, você já pensou em como atos impensados, e muitos desses atos eles podem realmente colocar tudo a perder em nossa vida? Realmente, Pedro era uma pessoa assim, alguém que era impulsivo. Quando eu penso em atos de impulsividade, de pessoas que agiram para pensar depois ou foram pelo impulso, eu lembro da final da Copa do Mundo do ano de 2006. Era a final entre a França e a Itália. Estava ali já na prorrogação e estava o roteiro pronto. O grande protagonista daquela Copa seria o jogador francês no último momento antes de se aposentar, Zinedine Zidane. Ele já havia feito um gol naquela partida. Ele seria imortalizado pela segunda conquista de uma Copa do Mundo, sendo o protagonista nas duas conquistas. Quando, em um momento ali de discussão com o zagueiro Materazzi, ele perdeu a cabeça. Depois foi feita uma leitura labial e descobriram que aquele zagueiro tinha ofendido Armando Zidane. O fato é que ele se deixou levar pela impulsividade e deu uma cabeçada no peito do zagueiro, sendo expulso no momento mais decisivo ali daquela Copa do Mundo e um dos mais decisivos de sua carreira. Talvez, se ele continuasse no jogo, a França poderia fazer o próximo gol ou então vencer aquela disputa de pênaltis, e talvez nos dias de hoje ninguém comparasse Pelé com Maradona, mas comparasse Pelé com Zidane, porque ele conseguiria algo que Maradona não conseguiu, vencer 2 Copas do Mundo como protagonista. O fato é que ações impensadas podem colocar tudo a perder, e Pedro era uma pessoa que fazia primeiro e depois refletia naquilo que fazia. Pedro, um homem bom, um homem bem intencionado, mas uma obra ainda precisava ser feita no coração de Pedro. Durante o momento que nós vamos estudar aqui nessa manhã, eu gostaria de dividir a mensagem de hoje em duas fases, em 2 partes. Aqui nós vamos ver alguns passos que Pedro ele ia dando para longe de Cristo. E se você perceber, essa história ela se repete na vida de cada um de nós. Nós diversas vezes também damos passos para longe de Cristo através dessas características que Pedro desenvolveu em sua vida. E o interessante da vida de Pedro é que nem sempre é perceptível que isso acaba nos afastando de Cristo. Algumas vezes são características tidas como normais ou até virtudes, mas são passos que nós damos para nos afastarmos de Cristo e não reconhecermos a nossa dependência dele.
Mas ainda bem que a história não acaba por aí. Depois, Cristo também dá passos em direção a Pedro. E ele opera essa salvação em Pedro. E depois nós vamos ver o resultado de quando Pedro realmente se converteu. Vamos começar então com esses passos que Pedro ia dando para longe de Cristo. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14, e nós vamos ler o verso 27 a 31. Marcos 14, 27 e 31. Inclusive, o Evangelho de Marcos, talvez, ou muito provavelmente, ele tenha sido o Evangelho de Pedro, na verdade. Por quê? Porque Marcos, ele muitas vezes acompanhava Pedro em suas pregações, e por ser alguém com mais estudo que Pedro e mais conhecimento de idiomas, e quando Pedro ia pregar para uma audiência em que ele não falava o idioma daquela audiência, muitas vezes ele era traduzido por Marcos. Alguns afirmam que Marcos ele recebeu o evangelho e as informações para ele compor o seu evangelho do convívio com Pedro, e ele pôde registrar o evangelho de Marcos, o evangelista, o escritor Marcos. Então vamos ler aqui, Marcos capítulo 14, a partir do verso 27. E essa situação, só para contextualizar, é no cenáculo, no momento ali da última ceia. Diz o seguinte: então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Primeiro passo que Pedro ele dá para longe de Cristo e que nós podemos dar também. Um sentimento de autossuficiência. Pedro ele tem ali um sentimento de orgulho, de presunção. Tudo bem que era um assunto nobre. Ele estava afirmando, eu te amo mais do que todos os outros discípulos. O meu amor por ti, ó Deus, é um amor perfeito, um amor incondicional, um amor capaz de tudo. Ele estava sendo autossuficiente com o próprio amor que ele sentia para Cristo. E aí ele ouve aquelas palavras difíceis de ouvir. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. É assim que nós vemos no Evangelho de Marcos. É interessante nós vermos que isso pode nos afastar de Cristo. Sentimento de autossuficiência, nós darmos uma importância exagerada a quem nós somos, ou às qualidades que temos, ou até nossa devoção e nosso amor para com Deus. Eu lembro de uma situação, quando eu era ainda um adolescente, ali saindo da infância, indo para a adolescência. Um dos momentos ali que existem nos colégios adventistas são as aulas de cultura geral. E geralmente é o capelão, é o pastor que cuida dessas aulas. Quando eu era ainda um estudante, eu creio que eu estava ali na 6ª série, atual 7º ano, então eu tinha ali 11, 12 anos. Nesse momento nós gostamos muito de aparecer, e até em outros momentos também, não é verdade? Mas é um momento assim, o início da adolescência é um momento de nós nos afirmarmos. E eu lembro que era uma capela especial, uma aula de cultura geral especial sobre a independência do Brasil. Estavam falando a respeito de valores patrióticos, assuntos da bandeira. E eu lembro que chamaram 2 voluntários. E eu fui ali direto, eu vou que é a minha chance das pessoas me verem. E eu subindo ali as escadas do anfiteatro ali do Iapê, de onde eu morava na época, ali no Paraná, e balançava as mãos para as pessoas me verem. Olha eu aqui na frente, olha como eu estou aqui. E
a pergunta que me fizeram, eles iam fazer um quiz para ganhar um prêmio, alguma coisa assim, e para também testar o conhecimento dos alunos a respeito da bandeira nacional. E a pergunta que fizeram para mim foi realmente muito difícil. Eles perguntaram que cor estava escrito ali no centro da bandeira, ordem e progresso. E o detalhe é que tinha uma bandeira enorme bem do meu lado. E estava escrito em verde, ordem e progresso. Mas eu quis ser mais esperto que todo mundo. Falei, essa bandeira aqui deve estar me enganando. Eu fui lá e disse que estava escrito, na verdade, em preto. Mas a bandeira estava correta, era em verde mesmo. E eu errei e a plateia toda olhando para mim, falando, olha ali, está escrito em verde. Alguns se perguntando, você está com algum problema? Por que você não falou que era verde? E aí todo o auditório, devia ter umas 300, 400 pessoas ali, todos começaram a me vaiar naquele momento. E eu cheguei presunçoso, autossuficiente e saí triste, derrotado, achando que eu sempre seria lembrado por isso. Hoje passaram-se 22 anos e eu acho que só eu que lembro dessa história. O resto que estava ali já esqueceu. Mas o fato é que muitas vezes nós damos uma importância exagerada para nós mesmos. Nos sentimos autossuficientes, que somos mais espertos que as outras pessoas, e inconscientemente nós afirmamos que também somos mais espertos que Deus. E Pedro, quando ele afirma que ainda que todos o deixassem, ele jamais deixaria, ele estava sendo autossuficiente, dando uma importância exagerada a uma qualidade que ele tinha. E esse é um passo para longe de Deus. Estamos mais perto de Deus quando nós reconhecemos as nossas limitações e a nossa insuficiência. Segundo passo que Pedro ia dando para longe de Cristo, nós vemos ali no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 54. Na continuação ali, na sequência da história, Cristo ele sai do cenáculo e já é o momento em ele ser levado para ser julgado pelas autoridades judaicas, ali por Caifás, pelos sacerdotes. Então, nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 54, que diz o seguinte: Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Ou seja, no ambiente ali onde Caifás e os sacerdotes julgariam a Cristo, foram acompanhando, e nós vemos ali no relato paralelo de João, que João ele afirma que estava acompanhando Pedro e um outro discípulo. Quando João não identifica quem é esse discípulo, muito provavelmente ele esteja falando dele mesmo. João estava junto com Pedro naquela situação. Só que, diferentemente de Pedro, João sempre acompanhou a Cristo naquela situação de perto. Estavam os dois ali juntos, acompanhando ali o julgamento de Cristo, o momento em que Cristo era levado perante os sacerdotes, as autoridades judaicas. João continua perto. Pedro, com medo de ser reconhecido, ele vai para uma fogueira ali, ele começa a se aquentar com outras pessoas, quem sabe para se camuflar, para que ninguém o reconhecesse. Segundo passo que Pedro ele deu para longe de Cristo, seguir a Cristo de longe. Você já se sentiu seguindo a Cristo de longe? Quantas vezes nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer a mesma coisa? Enquanto João não estava preocupado se ele seria acusado, talvez teriam que crucificá-lo junto com Cristo, João continuou ali observando de perto. Pedro já ficou um pouquinho mais afastado, querendo disfarçar, querendo estar ali com outras pessoas. Você, em algum momento da sua vida, já seguiu a Cristo de longe? Você, quem sabe, vá até a igreja, ou então, nessa fase, assista às lives, tenha o seu momento semanal de comunhão com Deus, tenha, às vezes, ali até compartilhe um texto bíblico no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, com seus amigos, mas no momento do dia a dia, talvez em um ambiente de trabalho, um ambiente de diversão, você esqueça-se de Cristo, você queira ali parecer com a maioria das pessoas e segue a Jesus de longe.
está com ele quando é conveniente, mas na maior parte da sua semana você envergonha e nega o nome de Cristo? Seguir a Jesus de longe é muito perigoso. Ter uma vida cristã superficial é muito perigoso. Sabe por quê? Porque isso dá uma falsa sensação de segurança. E, na verdade, nós podemos estar caindo no abismo. Nós batemos o cartão na igreja, nós temos ali, quem sabe, alguns minutos do dia ou da semana com Deus e achamos que cumprimos a nossa obrigação, mas, na verdade, como Pedro, nós também estamos seguindo a Cristo de longe. Isso é muito perigoso. Dá uma falsa sensação de segurança, mas nós, sem ao menos saber, estamos muito, mas muito distantes de Cristo e totalmente perdidos. Terceiro passo que Pedro dá para se afastar de Cristo, e são passos imperceptíveis, você percebe que são pequenos detalhes, está ali, ainda no capítulo 14 de Marcos, no versículo 66, eu vou ler até o 71, até o final do capítulo. Diz o seguinte, acompanhe aí comigo. Estando Pedro embaixo no pátio, vendo uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-se e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Que história triste, não é mesmo? Que história complicada que nós vivemos aqui e que nós podemos observar nessa história de Pedro. Pedro negando a Jesus, aquele que afirmara que, ainda que todos o deixassem, ele jamais deixaria. Aquele que seguiu a Cristo de longe, querendo disfarçar entre as pessoas, negando a Cristo 3 vezes. Aqui nós vemos o terceiro passo que Pedro dá para se afastar de Cristo. Pedro, ele cede à pressão do grupo. E como é comum acontecer isso conosco? Isso é muito comum na vida dos jovens, na vida dos adolescentes. Eu costumo dizer que coisas que os adolescentes eles não fariam, até com uma ameaça de morte, eles fazem para não ficar chato para os amigos. E eu vou além. Talvez alguém nunca negaria a sua fé. Alguns alunos que eu tenho, eu falo brincando com eles, com uma arma na cabeça. Mas eles negariam se a namorada pedisse. Pedro, ele cedeu à pressão do grupo. Pedro, ele estava disposto sim a morrer, ele até ataca um soldado anteriormente. Mas nós vemos ali que Pedro, ele cedeu à pressão do grupo. Ali para não ficar chato, ali de repente até temendo pela sua vida, ou por ser crucificado, ou ser tido como um daqueles que seguiram aquele homem que estava prestes a morrer. Pedro, ele dá esse terceiro passo para longe de Cristo. Pedro, ele cede à pressão do grupo. E essa situação ela é muito interessante quando nós analisamos a questão de Pedro se afastando de Cristo e como esses passos eles são muito comuns. Quem de nós nunca se sentiu autossuficiente? Quem de nós nunca passou pela mesma situação de Pedro, seguindo a Cristo de longe, não se envolvendo na missão, não se comprometendo, mas apenas batendo o cartão, tendo um momento específico e fatiado ali da semana, mas depois envergonhando e deixando Cristo de lado? Quem de nós nunca cedeu à pressão do grupo?
São passos comuns, às vezes imperceptíveis, mas que podem nos afastar de Cristo. Mas essa história ela termina bem e muito bem, porque o nosso Deus é um Deus que vai até nós. Não é um Deus que fica esperando, ele que se afastou, ele que venha de volta. Ele anda a segunda milha, ele vai até o homem. Deus ele busca o homem para levar a salvação. E agora a história muda. Não é mais Pedro se afastando de Cristo, mas Cristo indo ao encontro de Pedro. E quando ele começa a ir ao encontro de Pedro, você vai perceber, antes mesmo de Pedro dar o passo final e derradeiro para longe de Cristo. Ele já havia feito um plano para Pedro voltar, antes mesmo de Pedro se afastar de forma mais radical, de forma mais extrema. Convido você agora a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e nós vamos ler o verso 61. Lucas, capítulo 22, e nós vamos ler o verso 61. E nós vamos ver Cristo indo em busca de Pedro. Diz ali, versos 61 e 62. Então, contando da mesma circunstância, então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Cristo, ele olha para Pedro. E Pedro, naquele instante, sabe do que ele se lembra? Da conversa que eles tinham tido pouco tempo atrás. E aquele já era um momento, um passo que Cristo dá em direção a Pedro, para que Pedro ele voltasse, para que Pedro ele se arrependesse e voltasse para os caminhos de Cristo. Nós vemos aqui que quando Cristo ele repreendeu a Pedro dizendo: olha, você diz que me ama tanto assim, mas eu vou te dizer, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Na verdade, o que Cristo estava fazendo era salvando a vida de Pedro naquele instante. Você já parou para pensar que aquele foi o momento mais difícil da vida de Pedro? E talvez ele saísse de lá sem um alento, sem um conforto, sem um consolo de Cristo e tirasse até a própria vida. E Cristo sabia que naquele instante Pedro precisaria de Cristo. Mas ele não poderia conversar, chamar, falar: Pedro, eu sei que você errou, mas eu estou disposto a te perdoar. Eu te amo, Pedro. Ele não poderia dizer, porque se Cristo dissesse, talvez nós teríamos ali uma história não com 3, mas uma 4ª cruz teria que estar ali para Pedro, um dos comparsas, um dos amigos de Cristo sendo crucificado junto. Mas Cristo ele salva a vida de Pedro quando ele avisa a respeito do galo. Porque quando o galo canta, Pedro ele se lembra das palavras de Cristo. E então ele olha para Cristo, e Cristo pode olhar para Pedro com aquele olhar de amor. Não um olhar de condenação, dizendo: Pedro, você realmente falhou feio, você é um homem mau caráter, você vai se perder. Não, Cristo ele olhou a Pedro com um olhar de amor. E Cristo, ele já prepara o terreno para que Pedro voltasse. Você está afastado de Cristo? Talvez ele tenha feito a mesma coisa na sua vida. Ele já preparou o caminho para você voltar. E ele quer se comunicar com você, ele quer falar com você, talvez através de um amigo, talvez através de uma ligação, de uma mensagem de WhatsApp, ou talvez você estava circulando por aí e veio cair aqui nesse link deste vídeo. Cristo, ele usa várias maneiras para falar ao nosso coração. E para concluir, eu gostaria de ler o que está no Evangelho de João, capítulo 21. E essa parte das Escrituras é uma parte maravilhosa. Cristo já ressurreto, ele vai ao encontro dos discípulos. E o episódio da pescaria, ele praticamente se repete. E ao ver um homem na praia, os discípulos pescando no mar, e quando Pedro vê e reconhece que é Cristo, ele pula do barco. Alguns afirmam que Pedro talvez quisesse se esconder de Jesus, mas na verdade
Eu creio dessa forma, pelo menos, que Pedro, ele não resistiu à vontade de ir ao encontro de Cristo. Ele pula do barco para ir, se fosse possível, até andando ali dentro das águas, meio que nadando, indo até a praia, indo até em direção a Cristo. Então eles têm um diálogo perto ali do mar. E nós lemos ali do verso 15 ao 17, já na parte final da nossa mensagem de hoje. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pedro lhe responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Nas 3 vezes que Jesus ele pergunta, nas 2 primeiras ele usa uma palavra para se referir a amor, que é a palavra ágape. Ágape é aquele amor incondicional, o amor que Deus ele sente por cada ser humano, é o amor mais nobre que pode existir. Nas 2 primeiras ele pergunta: Pedro, você me ama com esse amor ágape? Pedro lhe responde: eu te amo, mas ele responde usando a palavra filéu. Na segunda vez, Cristo fala ágape, Pedro mais uma vez fala filéu. E na terceira vez, Cristo também fala filéu, e Pedro responde também com esta palavra. Aqui nós vemos que Pedro ele reconhece as limitações do amor dele, ele não é mais autossuficiente. Ele reconhece que ele não poderia amar a Cristo da forma ideal, que precisava de Cristo. E no final, na última pergunta, Cristo pergunta usando a palavra filéu, como quem diz: Pedro, mesmo seu amor sendo imperfeito, eu aceito e eu estou disposto a te transformar, a fazer uma obra em seu coração. Então, nós vemos uma outra coisa muito interessante. Quantas vezes Pedro nega a Cristo? 3 vezes. Quantas oportunidades Cristo dá de Pedro reafirmar o seu amor para com ele? 3 vezes. Cristo está disposto a fazer uma obra por você também. A partir daquele instante, realmente Pedro estava convertido. E agora ele podia fazer coisas como receber o Espírito Santo. E no livro de Atos, capítulo 2, ele pôde fazer uma mensagem em que 3.000 pessoas se batizaram. Ele curou Enéas, ressuscitou Dorcas, ele foi liberto da prisão, porque Cristo fez uma obra no coração dele. Cristo ele quer fazer uma obra em seu coração também. Aceite essa obra que ele quer fazer por você. Ele já está preparando o caminho está pronto para você voltar. Ele está querendo chamar a tua atenção. Ele vai dar todas as oportunidades para que você reafirme o seu amor para com ele. E mais do que isso, mesmo sendo uma forma imperfeita de amar, ele quer, através da obra do Espírito Santo, fazer uma transformação em seu coração, assim como ele fez na vida de Pedro. Se você está longe, esse é o momento de você retornar. Cristo já preparou o caminho e ele quer fazer uma obra em seu coração. Você vai ouvir uma música neste instante e depois eu quero orar por você e eu vou fazer um convite para que você aceite a Jesus como seu Salvador e permita que ele faça essa obra em seu coração. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua
coração. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Eu sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Me encontrará. É o seu desejo também aceitar este mesmo Cristo que fez essa obra, que fez essa mesma transformação na vida de Pedro? Se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, comente aí embaixo: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Ele quer fazer essa obra em seu coração. Vamos nesse instante falar com Ele e colocar a nossa vida nas mãos dele? Oremos. Grande Deus e Pai, graças nós te damos por
por teu cuidado e carinho. Agradecemos por essa história linda de Pedro estar na Bíblia e nós, através dela, conhecermos algumas facetas, algumas características, melhor dizendo, do seu amor. E como o Senhor vai em nossa direção e quer ter um encontro pessoal com cada um de nós. Senhor, abençoe a vida de cada pessoa que comentou dizendo que aceita Jesus como Salvador. A vida de cada um que está assistindo e de cada um de nós. E que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e transforme a nossa vida e faça maravilhas como foram feitas na vida de Pedro. Dê um bom restante de sábado a cada um. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.